Em Ribeirão Preto e em Cravinhos. E assim como lá em Cravinhos e Ribeirão Preto é uma bênção, aqui em Franca não é diferente. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Alexandre, por ter nos permitido fazer uma palavra no altar dessa igreja. Nós sabemos que nesses últimos dias está muito difícil nós deixarmos alguém ministrar nas nossas igrejas, porque tem muitas pessoas aí com uma vida não certa diante de Deus, ministrando nos altares da igreja. E o pastor me confiou o altar da sua igreja. Deus em Cristo vos abençoe, amém? Quero também louvar a Deus pela vida da Jaqueline, que foi canal de bênção para que nós estivéssemos aqui nesta noite, amém? Amém. Quem trouxe Bíblia Sagrada aqui nessa noite, diga amém. Amém. Abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 28. Não quero cansar os irmãos, mas se for possível, se o pastor permitir, fique de pé, não em reverência a mim, mas em reverência à palavra de Deus. Praticamente uma semana atrás, eu estive conversando com o pastor Alexandre por telefone rapidamente, e quando ele nos fez o convite para estar aqui, eu me preocupei, porque eu sei da responsabilidade que é ministrar na igreja, e desde então eu fui buscar a Deus uma palavra que Ele colocou ao meu coração, que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, amém? Amém. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Amém? Diz assim a palavra: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado a fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, uma serpente, uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Amém? Os que podem tomar seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Amados e queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra que faz menção ao nome de Deus, o nome de Paulo. E quem é leitor da Bíblia Sagrada sabe que esse homem, antes de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso, perseguidor do povo de Deus, um homem que tinha cartas de reis, permissão para entrar e sair em qualquer cidade e prender os cristãos. Mas certo dia, este homem, a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Deus. E literalmente Paulo caiu do cavalo. E neste encontro com Deus, Deus mudou a vida deste homem. E ele teve não apenas a sua vida transformada, mas também o seu nome de Saulo, ele passou a ser chamado de Paulo. E esse homem, Paulo, que foi um homem criado aos pés de Gamaliel, um homem que de leis sabia tudo. Da palavra ele tinha todo o conhecimento, mas ainda faltava alguma coisa. Faltava o Espírito Santo de Deus. Até o encontro que ele teve com Deus, de perseguidor do povo de Deus, Paulo passou a ser perseguido. Em Atos diz que certa feita alguns homens se ajuntaram e disseram que ele tinha profanado o templo. E por ter profanado o templo, Paulo ele foi preso. Passou 2 anos em uma prisão. E depois de 2 anos em uma prisão, ele apelou a César, porque ele era romano, cidadão romano, e não poderia ter sido preso, porque ele não tinha cometido nada que era motivo para ele ser preso. E então o rei daquela época pegou Paulo e mais alguns
prisioneiros, colocaram dentro de um navio e enviaram Paulo juntamente com outros prisioneiros para uma cidade com o nome de Roma. E quando Paulo estava dentro deste navio, indo para a cidade de Roma, junto com 278 pessoas, mais especificamente, dentro deste navio havia Paulo, alguns prisioneiros, alguns marinheiros, um centurião por nome de Júlio e alguns soldados. E o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, vai nos contar essa história que quando Paulo estava indo num navio para a cidade de Roma, uma tempestade se levantou contra o navio que eles estavam. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer no texto que aquela tempestade que se levantou contra aquele navio era tão forte que a tempestade chegou a varrer o navio de um lado para o outro, a ponto daquele navio quase afundar, quase vir a pique. E as pessoas que estavam naquele navio começaram então a se preocupar, porque eles estavam em alto mar, a tempestade vindo contra aquele navio, e eles com medo de morrer. Então Paulo se levantou e disse: olha, um anjo do Senhor apareceu para mim nesta madrugada e me disse que era necessário que isso acontecesse, mas que nenhum fio de cabelo da cabeça de nenhuma dessas pessoas que estão dentro deste navio vai se perder. É necessário que isso aconteça, é necessário que nós soframos algum dano, mas nem um fio de cabelo da nossa cabeça vai se perder. Então Paulo começa a tentar apaziguar aquelas pessoas que estavam ficando certamente apavoradas, porque a tempestade que se levantava contra aquele navio era muito grande. E o texto sagrado vai me dizer que quando Paulo está chegando perto de um determinado lugar, eles começam a observar uma terra. De longe, apenas a terra estava longe, eles não conseguiam enxergar porque era noite. E a Bíblia Sagrada diz que eles esperavam que amanhecesse para que eles pudessem enxergar melhor aquela terra. E quando amanheceu o dia, Paulo e aquelas pessoas que estavam naquele navio, vindo aquela terra de longe, viu que era uma praia, uma ilha, mas não conseguiu perceber que ilha que era aquela. E então os marinheiros, com medo de morrer, porque todo ser humano, eu e você, não é diferente. Todos nós temos algo dentro de nós, que eu chamo de instinto de sobrevivência. Quando os marinheiros perceberam que a tempestade estava batendo naquele navio, quase levando o navio a pique, eles então pegaram alguns botes que haviam naquele navio, desceram do navio e procuraram salvar a sua própria vida. Ei, deixa eu dizer uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Quando Deus, nessa madrugada, colocou essa palavra no meu coração, o Espírito Santo me fez entender que assim como Paulo estava nesse navio com essas pessoas, esse navio aqui simboliza muitas das vezes as nossas vidas, porque muitas das vezes nas nossas vidas nós temos passado e enfrentado muitas tempestades na nossa vida. Talvez você entrou aqui nesta noite, a sua vida se encontra dessa maneira, a sua vida tem uma tempestade se levantando contra a sua vida para fazer você parar, desistir, morrer espiritualmente, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que a tempestade ela pode até se levantar contra a sua vida, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que essa tempestade não vai te levar à morte, essa tempestade não vai te levar à fusão, o navio a afundar, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele, aleluia, é Deus na sua vida, e essa tempestade que se levantou contra a sua vida, ela vai passar, e quando ela passar, você vai levantar as suas mãos para o céu e vai dizer: verdadeiramente, só o Senhor é Deus na minha vida. Os marinheiros daquele navio então entraram no bote e procuraram salvar a sua própria vida, e esqueceram do restante do povo que estava no navio. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã que está aqui nesta noite. Muitas das vezes na nossa vida, a tempestade se levanta para nos matar. O inimigo da nossa
Aleluias. Então os marinheiros descem o bote e buscam salvar as suas próprias vidas. Quando Paulo vê aquela cena, ele diz para o centurião Júlio: olha, se estes homens saírem, nós não poderemos salvar a vida deles, porque Deus me disse que era necessário que isso acontecesse. Mas tem um fio de cabelo nas nossas cabeças, vamos se perder. O navio vai se perder, haverá danos, mas contra nossas vidas, nenhum mal se sucederá. E então os soldados que haviam naquele navio, vendo que os marinheiros estavam tentando fugir, deixaram eles irem embora. Chamaram Júlio e disseram: olha, centurião, nós estamos aqui com alguns prisioneiros, o navio vai afundar, então vamos matar todos os prisioneiros, vamos matar todo mundo, porque se nós não matarmos eles, as pessoas que estão prisioneiras aqui no navio, eles vão nadar até aquela ilha e vão se salvar. Mas o centurião Júlio gostava de Paulo e diz: olha, não vamos matar nenhum prisioneiro. Eu dou uma decisão como líder desse navio. Aqueles que souberem nadar, sejam o primeiro a entrar na água e tentar salvar. E aqueles que não saberem nadar, tentem se salvar, segurando os destroços do navio, segurando alguma coisa, mas faça alguma coisa para salvar as suas próprias vidas. Quando das vezes na nossa vida não é diferente. Quando das vezes na nossa vida nós precisamos tomar uma atitude para salvar a vida, a nossa própria vida, que estamos morrendo espiritualmente. Estamos morrendo porque alguém falou algo nas nossas vidas e nós ficamos tristes, ficamos magoados e nós não tomamos uma atitude de ir até a pessoa e pedir perdão, não. Se ele vier a mim, eu perdoo, mas eu não vou até ele pedir perdão, não. Mas a palavra de Deus diz assim: que aquele que humilha, Deus exalta. Muitas das vezes a atitude que tem que tomar é nossa. Mas se ele não vir a mim, eu não vou a ele. Se ele não me ligar para me pedir perdão, eu também não vou ligar para ele para pedir perdão para ele. E isso está nos levando à morte espiritual. Aleluia. Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer que nós precisamos tomar uma atitude. Paulo, quando chegou nessa ilha, ele estava lutando por a sua própria vida. E ele enfrentou alguns fatores que levariam a ele à morte. Eles entraram no mar à noite para nadar. Estavam todos molhados, com frio. Ele enfrentou o frio, ele enfrentou as águas, ele enfrentou os ventos, a tempestade, a serpente que mordeu a mão dele. Mas ele queria viver. Ele queria tomar uma atitude. E nós não devemos esperar que alguém tome uma atitude por nós. Queridos, a única vez que eu lembro da Bíblia Sagrada que nós devemos esperar pelos outros é na Santa Ceia. Caso contrário, a atitude é nossa. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão dentro das igrejas e estão morrendo espiritualmente, porque está esperando alguém tomar uma atitude para que ele não venha morrer. Quantas pessoas que nós conhecemos que já foi uma bênção, que já louvou o Senhor, que já pregou, que já foi levitas. E nesta noite eu me senti alegre por ter ouvido que pessoas levitas que louvaram o Senhor. Eu fico feliz por saber que aqui ainda existem levitas, e levitas não é quem canta, não. A palavra levita significa aquele que atrai a presença do noivo. Levita não é quem canta, levita é aquele que quando louva, atrai a presença do noivo para a igreja. E aqui nessa igreja tem levitas. Aleluias. Então aquelas pessoas entram no mar, um sai nadando, pastor Alexandre, um segura no pedaço de pau porque não sabe nadar, porque queria viver, ninguém queria morrer. E o texto que nós lemos aqui nesta noite, em Atos, no capítulo 28, diz que eles chegaram numa terra, numa ilha. E quando eles chegaram nesta ilha, eles então vão fazer o reconhecimento do lugar. E eles percebem que aquela ilha se chamava Malta. E Paulo, conhecendo aquela ilha, sabia que os moradores da ilha de Malta eram homens bárbaros, homens maus. Quando eles descobriram que aonde eles estavam era a ilha chamada Malta, Paulo
Aleluia. Quando eles estão ali naquela ilha de Malta, todos os 278 pessoas chegam na ilha, todos molhados com frio, e isso poderia levar eles a sofrer uma doença com o nome de hipotermia. Quando os moradores da ilha de Malta veem aquela cena, a Bíblia Sagrada diz que os bárbaros, os homens maus, aqueles que Paulo não esperava, faz uma fogueira. Aleluia, isso é profético. Eles então fazem uma fogueira para quê? Para que as pessoas que tinham salvado do naufrágio do navio pudessem se aquecer no fogo. Aleluia. Eles fizeram a fogueira para que as pessoas se aquecessem no fogo e não viessem a morrer. Tem fogo ainda na sua vida, meu irmão? Tem fogo na sua vida ainda, meu irmão? Tem fogo na sua vida ainda, meu irmão? Se tem fogo, não vai haver morte. Eu tenho a certeza que aqui nessa igreja ainda tem fogo, porque a palavra de Deus diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Tem fogo na sua vida ainda? Ainda tem fogo na sua vida? Eu posso ver que ainda existe fogo aqui nesse lugar. Existe fogo ainda em algumas vidas. Quando Paulo percebe que os bárbaros fizeram uma fogueira, acende a fogueira e então todo mundo se fica ali um do lado do outro se aquecendo. Paulo não queria morrer. E ele percebe que aquela fogueira que os bárbaros tinham feito estava se acabando. Porque todo fogo precisa ser alimentado, senão o fogo acaba. Não adianta você pular no culto de domingo, se você não orar, se você não ler Bíblia, se você não alimentar o fogo acaba. Muitas pessoas já teve fogo na sua vida, mas se esqueceu de alimentar o fogo. Quando Paulo percebe que o fogo está se acabando, ele diz, o texto que Paulo sai na ilha de Malta, sai procurando lenha, graveto, pastor Alexandre. E Paulo junta uma grande quantidade de graveto e vai até aquele fogo que está se acabando e lança sobre aquele fogo uma grande quantidade de graveto. Sabe por que nós precisamos juntar graveto para que o fogo não se apague? Alimentar o fogo. Porque se não alimentarmos o fogo, que vai existir só são cinzas. E muitas vidas diante da presença de Deus não tem mais fogo, não tem mais lenha, só tem cinza. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite porque o Espírito Santo de Deus, ele vai assoprar sobre essa cinza que está na sua vida e o fogo vai voltar a acender na tua vida. Você que é batizado com o Espírito Santo, mas faz uma semana que não fala mais em língua, o Espírito Santo vai soprar aqui nesta noite, pastor. O Espírito Santo vai soprar sobre as nossas vidas aqui nesta noite. E aonde só tem cinza, o Espírito Santo vai soprar e a cinza vai embora. E o fogo vai acender de novo. Paulo então reúne o povo, vai juntar lenha para alimentar o fogo. Porque ele está percebendo que ali naquele fogo que os bárbaros fizeram, aquela fogueira, não tem mais lenha, só tem cinza. E quando nós falamos de cinza, nós falamos de nostalgia, nós falamos de sombra daquilo que já foi no passado. Quantas vidas estão assim, só cinza? Aquele irmão já foi uma bênção. Quantas vezes nós vimos pessoas que já foi usado por Deus, porque tinha lenha, mas a lenha se acabou, se esqueceu de alimentar a fogueira, e o que restou só foram cinzas. Sabe qual é o problema de só haver cinza nas nossas vidas espirituais? Porque cinza não tem cor, cinza só tem duas cores, preto e branco. Mas quando nós pegamos, juntamos lenha e colocamos no fogo, o fogo acende. O fogo não tem só preto e branco, o fogo tem várias cores. O fogo tem violeta, o fogo tem roxo, tem cor de ambar, tem várias cores. Sabe o que isso quer dizer? Que quando o fogo do Espírito Santo de Deus está nas nossas vidas,
O brilho do Espírito Santo nas nossas vidas é muito patente aos nossos olhos. Mas quando só há cinzas, a nossa vida é sem brilho. Você já viu um crente assim, sem o brilho do Espírito Santo? Aqui em Franca não existe isso não, pastor Alexandre. Só tem lá em Ribeirão Preto, na minha igreja, ainda temos lá. Aqui em Franca não existe isso, eu não creio. Mas se existe ainda aqui em Franca, eu profetizo que nesta noite nós vamos ajuntar lenha. E aquilo que já foi fogo e hoje só é cinza, vai voltar a ser fogo. Vai voltar a ser fogo. O texto diz que quando Paulo vai juntar lenha, gravetos e lançaram fogo, uma cobra havia no meio dos gravetos. E quando Paulo vai jogar aquela lenha no fogo, a serpente, a vibra, para fugir do fogo, do calor do fogo, vem e prende a mão de Paulo, morde a mão de Paulo, e fica pendente na mão de Paulo. E o texto que nós lemos diz que Paulo, ele sacode o réptil no fogo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que aonde tem fogo, a serpente, que é símbolo de Satanás, não fica. Se na igreja tem fogo, Satanás, ele passa reto, ele não passa nem à frente, ou melhor. Se a igreja tem fogo, se nas nossas vidas, o pastor disse nessa noite que a igreja é eu e você. Se nas nossas vidas tem fogo, o diabo ele tem que correr, ele pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos, ele vai ter que fugir diante da nossa presença, se haver fogo. Tem fogo aí na sua vida? Tem fogo? Tem fogo, se não tem, fecha os teus olhos. Se não tem, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e começa a glorificar a Deus. Sabe por quê? Quando você está glorificando a Deus, você está juntando um gaveta. Junta gaveta na sua vida, junta. Junta gaveta, junta, dá glória a Deus, dá aleluia. Se você tem glória, dá glória. Se não tem glória, dá aleluia. Se não tem aleluia, dá palmas, mas dá glória. Junta gavetas nesta noite. Aleluias. Aleluia! Fecha os teus olhos, querida. Eu vou te dar um minuto para você adorar. Porque enquanto você está adorando, você está ajudando graveto. Talvez você entrou aqui nessa noite sem nenhuma força espiritual. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para renovar as suas forças, pastor. O pregador, eu vim aqui nessa noite e eu disse que hoje era o último que eu iria vir na presença de Deus. Porque eu estou fraco, eu estou morrendo espiritualmente. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 28, diz assim: não sabes, não ouvistes que o Senhor é o eterno Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele não se cansa, ele não se fatiga, ele não há quem esquadrinhe o entendimento da força alcançada do divino poder daqueles que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Jovens, vós sois fortes, porque já venceste o maligno. E Deus te trouxe aqui nessa noite para renovar as suas forças espirituais, para te dizer que você precisa lutar pela sua sobrevivência. Ande com a side, que anda com a naracha, bede com a su. Aí de com a naia, candiaga, subide, que anda gas. De com a subiante, que a subide cai. Deus não vai deixar você morrer nessa prova. Deus não vai deixar você morrer nessa tempestade. Essa tempestade que você tem enfrentado não é para causar a sua morte, mas é para que o nome de Jesus venha ser glorificado na sua vida. Aleluia. Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui neste lugar nesta noite. Talvez até mesmo sem vontade nenhuma de adorar o Criador dos céus e da terra. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele queria falar com você, ter uma palavra na sua vida nessa noite. Isso que você tem enfrentado dentro da tua casa, no seu relacionamento, não é para
morte espiritual. O dom Deus, o Deus que está presente aqui nessa noite, é um Deus que dá vida e vida com abundância. É como a suíne, canarabaia, você não vai morrer nessa situação. Você não vai morrer nessa frieza espiritual. Você não vai morrer nessa fraqueza que você se encontra. Pega na mão do irmão que está do seu lado aí, por favor. Aleluia, surica de minhas. Aleluia. Você não vai morrer. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado aí, você precisa tomar uma atitude. Aleluia. Então comece a tomar essa atitude agora. Pregador, alguém levantou vosso testemunho contra a minha vida. Pregador, eu não tenho mais forças nem para dobrar o meu joelho, mais para falar com Deus. Mas quando você está assim, o Espírito Santo intercede por você ao Pai com gemidos inexprimíveis. Às vezes nós não sabemos orar como devemos, mas o Espírito Santo, Ele está intercedendo ao Pai pela sua vida nesta noite. Talvez você tenha dito assim, parece que Deus se esqueceu de mim. Não pode. A palavra dele diz assim que porventura pode mamãe se esquecer do filho que ainda havia, ele não esqueceria de ti. Porque o seu nome está gravado na palma da mão dele. Ainda que ele quisesse esquecer de você, ele não pode, porque quando ele olha lá para a mão dele, as mãos que foram furadas lá na cruz do Calvário, ele vê lá na palma da mão dele, pastor Alexandre, então ele diz assim, eu preciso enviar uma bênção lá em Franca agora, na casa do pastor Alexandre, na casa da irmã, do irmão, aleluia, ele não esqueceu de você. Aleluias. Mas pregador, eu tenho promessa de Deus. Eu posso estar fraco nesse momento, mas eu tenho promessa de Deus. E quem tem promessa de Deus não morre. Engano seu. Hebreus capítulo 11, versículo 28 diz que muitos morreram sem ver se cumprido na vida dele as promessas de Deus. Não fique pensando você porque você tem promessa que você vai ficar acomodado, sentado na sua cadeira, esperando a promessa de Deus acontecer na sua vida. Não. Deus te trouxe aqui nessa noite para assim como Ele fez com Paulo lá em Damasco. Ele abriu os teus olhos espirituais e fazer você entender que você precisa tomar uma atitude. Ele não te chamou para isto. Ele não te chamou para morrer. Para você nadar e morrer na praia. As pessoas do navio todos nadaram e todos chegaram